Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 11. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 11. Aleluia. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 11, nos diz assim a palavra de Deus: livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Amém. Tome assento, adorando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Estamos hoje em um culto de missões e nós não poderíamos deixar de falar acerca de missões. Eu vos trago uma mensagem intitulada Desafios para a Igreja Odierna. Amém? Desafios para a Igreja Odierna. Quero só informar para os irmãos e para os amigos ouvintes da Palavra de Deus que nós estamos vivendo os últimos instantes da Igreja do Senhor aqui na terra. São as últimas horas. Brevemente nós estaremos dando adeus para este mundo tenebroso, para este mundo de pecado, e estaremos para sempre na presença do Senhor nosso Deus. Então, se nós estamos vivendo os últimos momentos, não é hora de brincar, é hora de nós levarmos a sério as coisas de Deus, a obra missionária, a obra de evangelização, a oração, a leitura da palavra. É hora de nós levarmos a sério as coisas de Deus mais do que nós levamos a sério as nossas coisas. Amém? E eu quero informar também para a igreja e para os amigos ouvintes da palavra de Deus que nós estamos vivendo momentos de desafios. Amém? Nós estamos vivendo momentos de desafios. Aleluia. E o tema desta mensagem é Desafios para a Igreja Odierna. Desafios para a igreja atual. Desafios para a igreja de hoje. Aleluia. Que somos nós. E todos os crentes, todos os cristãos estão autorizados, estão credenciados e estão nomeados por Deus para esta suprema tarefa: evangelizar, fazer missões, ganhar almas para o reino de Deus. E fazer missões é pregar o Evangelho, como está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Queridos em Cristo, fazer missões é pescar almas para Cristo, como está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 19, quando Jesus Cristo estava passando à beira do mar da Galileia, ele viu alguns homens ali, ele deu uma ordem dizendo: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Fazer missões é procurar os perdidos minuciosamente, como está escrito em Lucas capítulo 15, que é conhecido como o capítulo dos perdidos e achados. Eu diria perdidos, achados e restaurados. Aleluia. Porque ali você vai encontrar
a ovelha se perdendo, você vai encontrar a mulher perdendo a dracma, você vai encontrar o filho se perdendo. Mas eu quero louvar o nome do Senhor, porque todos se perderam, mas todos foram achados e foram também restaurados. Aleluia. Eu quero dizer para você que fazer missões, evangelizar, é fazer o que está escrito em Provérbios capítulo 24, versículo de número 11: livra os que estão destinados à morte, livra os que estão destinados à morte e salva os que estão sendo levados para a matança, se o puderes retirar. E você pode fazer, você pode realizar, você pode executar esta tarefa chamada missões, aleluia, livrando aqueles que estão destinados à morte e salvando os que estão sendo levados para a matança. Eu vim dizer aqui para você nesta noite que fazer missões é cuidar das almas, fazer missões é cuidar das almas dos homens, aleluia, como está escrito no Salmo 142, versículo 4, quando o salmista ele clama dizendo: olhei para a minha direita e vi, não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, aleluia. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus, Ele tem levantado a sua igreja, Deus tem levantado a mim, Deus tem levantado a você, Deus tem levantado cada um de nós justamente para nós realizarmos esta tarefa, pregar o Evangelho, pescar almas para Cristo, procurar os perdidos minuciosamente, livrar da morte e cuidar das almas. Quem pode se prontificar, levanta a mão, dá glória a Deus, aleluia. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Em Jeremias capítulo 8, versículo de número 20, o profeta ele levanta um clamor dizendo: findou o inverno, passou a cega, e ninguém me livrou, aleluia. Então, queridos, estes são os desafios para a igreja odierna. O desafio para a igreja odierna não é a construção de templos suntuosos, aleluia. O desafio maior para a igreja odierna, igreja do século 21, igreja desse terceiro milênio, não é construir asilos. Isso é uma necessidade, sim, é preciso se fazer, porém não é a maior necessidade, aleluia. Eu quero dizer para você que o maior desafio da igreja odierna não é fazer ação social, aleluia, isso é necessário, a igreja tem que fazer, porém eu vim dizer para você nesta noite que o maior desafio da igreja odierna, o maior desafio para mim, o maior desafio para você, o maior desafio para nós como igreja é fazer missões, é evangelizar, é ganhar almas para Cristo, é sair de casa, não é apenas para gastar o joelho, mas é para gastar também a sola do sapato e sair em busca do perdido, aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, este é o grande desafio para a igreja odierna, fazer missões. Sabe por quê? Porque o mundo está mergulhado em um verdadeiro caos. Eu disse que o mundo está mergulhado em um verdadeiro caos. Nós estamos vivendo em um mundo que está em crise. Eu disse que nós estamos vivendo em um mundo que está em crise. O que
não está faltando no mundo, o que não está faltando no Brasil, como em todas as nações, é crise. Nós temos abundância de crise. Existe uma crise instalada no mundo. Eu estou dizendo para você, irmã, eu estou dizendo para você, meu irmão, eu estou dizendo para você, igreja, eu estou dizendo para você, dileto amigo ouvinte da palavra de Deus, que existe uma crise instalada no mundo. É crise social, é crise econômica, é crise política, é crise moral, é crise espiritual. Esta onda de crise, ela traz para nós um reflexo muito danoso. Aleluia! As pessoas, mesmo sendo analfabetas, estão se tornando doutoradas em crisiologia. Eu estou dizendo para você nesta noite que as pessoas, ainda que sejam analfabetas, elas estão se tornando doutoradas em crisiologia. Quem não entende de Cristo, quem não sabe falar de Cristo, quem não sabe que o Brasil está atravessando crises como as demais nações, porque tem uma crise instalada no mundo. Aleluia! Eu quero dizer para você que isto é o cumprimento da palavra de Deus. Isto é o cumprimento do que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim, haverá homens amantes desse mesmo, haverá homens amantes desse mesmo. E continuando, quando você continua lendo este capítulo e estes 5 versículos, você vai encontrar 18 adjetivos. Eu disse 18 adjetivos. Aleluia! E é por essa razão que nós chamamos isso de crise profetizada. Eu disse crise profetizada porque está profetizado na palavra de Deus. 6 mais 6 mais 6. Aleluia! Que é igual o número 666 da besta. São 18 profecias, 6 contra a humanidade. Preste atenção nesta palavra em nome de Jesus. São 6 profecias contra a igreja e a família. A Bíblia Sagrada diz que são homens presunçosos, desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade, mas negando a fé. 6 profecias contra a igreja e contra a família. Agora vem mais 6 profecias contra Deus. Aleluia! E nós diz a palavra de Deus da seguinte maneira: os homens seriam soberbos, blasfemos, profanos, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Aleluia! Mais 6 profecias contra Deus e contra a humanidade, mais 6 profecias, pois a palavra de Deus declara que seriam homens avarentos, homens ingratos, homens irreconciliáveis, homens caluniadores, homens cruéis, homens traidores. Diz a palavra de Deus. Então nós encontramos aqui 18 profecias. É por esta razão que tem uma crise instalada no mundo. É por esta razão que tem uma crise profetizada na palavra de Deus. Como você pode observar, como você pode ver, a coisa é feia. E a tudo isto, a todas essas coisas, ainda podemos acrescentar um DDD satânico. Eu disse DDD satânico. Sabe como é chamado esse DDD satânico?
drogas, delinquência e depravação. Drogas, delinquência e depravação, gerando com tudo isso uma onda de violência jamais vista no Brasil, jamais vista no mundo. Isto é o mistério da injustiça que é mencionado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. A palavra de Deus diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, o mistério da iniquidade já está operando e só está aguardando que seja afastado aquele que o detém, que é o Espírito Santo com a igreja. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmão, eu quero dizer para você, irmã, eu quero dizer para você, igreja do Senhor, eu quero dizer para vocês, amigos ouvintes da palavra de Deus, preste atenção nesta palavra. Deus só ainda não destruiu este mundo, porque Ele tem aqui no planeta Terra a sua igreja e a essência da sua palavra. Deus ainda tem aqui na terra a sua igreja e a essência da sua palavra. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia. É o que nós vemos hoje, é o que nós podemos observar nos dias atuais, nesses dias odiernos. É uma minoria privilegiada. Eis, em todas as camadas sociais, aleluia, você vai encontrar uma minoria privilegiada e uma maioria sufocada pela brutalidade, aleluia, pelo desvio sexual, pelos escândalos, pela violência, pelos crimes, pela marginalidade e por toda sorte de mazela que campeia abundantemente no meio da humanidade. Aleluia. Ei, eu quero dizer para você que tudo isso aqui eu posso denominar como a humanidade vivendo num deserto de bênção. A humanidade vivendo num deserto de bênção e num pântano de maldição. Eu disse deserto de bênção, escassez de bênção, falta de bênção e pântano de maldição, fartura de maldição, abundância de maldição. É assim que a humanidade está vivendo. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus nos céus que providenciou bênção para a humanidade, providenciou vitória para a humanidade através do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realizado lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ei, igreja, irmãos, cristãos que foram comprados com sangue precioso de Jesus Cristo, preste atenção nesta palavra. Deus tem uma palavra para você que veio neste santuário nesta noite. Deus tem uma palavra para você que vai ouvir esta mensagem. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Presta atenção, lá vai a profecia, lá vai o recado de Deus, lá vai a ordem do Espírito Santo do Senhor neste culto de missões para a sua igreja. E o Espírito Santo diz para mim, o Espírito Santo diz para você: é no meio desta crise generalizada que Deus quer levantar você. Deus quer levantar você. Deus quer te levantar, meu irmão. Quem pode adorar o nome do Senhor? Obedece o que está escrito em Provérbios capítulo 24, versículo 11. Livros que estão sendo levados para a morte, salva os que estão indo para a matança. Ei, Deus sempre tem um remanescente. Aleluia. Não posso dizer eu,
não vou mais fazer a obra de Deus, e as portas vão se fechar, a obra vai terminar, não vai ter outro para dar continuidade, porque eu quero informar para você nesta noite que Deus sempre tem um remanescente fiel, e é no momento de crise que Deus levanta este remanescente, é no momento de crise que Deus levanta os seus servos, é no momento de crise que Deus levanta os fiéis. Ah, meu Deus, quando eu vou para a Bíblia Sagrada e folheio a Bíblia Sagrada, é no capítulo 6 de Gênesis, eu encontro a geração antediluviana pecando contra Deus, se levantando contra Deus, e Deus irado contra aquela geração antediluviana, dizendo: eu vou destruir, eu vou destruir. É no meio dessa geração, é no meio dessa crise que Deus levanta Noé, oh glória a Deus, e manda construir uma arca, e todos aqueles que quiserem obedecer eram para ser salvos, mas não quiseram. E só Noé e a sua família e os animais foram salvos. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes os animais são mais sábios do que os homens, amém? Principalmente mais sábios do que os homens ímpios que não temem a Deus, que não têm o temor de Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 12, eu vou folheando a Bíblia, chego em Gênesis capítulo de número 12, ali no meio daquela geração lá em Arã, Deus levanta um homem chamado Abrão. Aleluia. E através de Abrão, Deus vai levantando Isaac, vai levantando Jacó, vai levantando 12 patriarcas, aleluia, filhos de Jacó, e forma a nação de Israel para fazer a diferença, para fazer missões, para anunciar que só o Senhor é Deus. Aleluia. Em Êxodo capítulo de número 3, lá no deserto, Deus levanta Moisés. Aleluia. Deus quer te levantar, minha irmã. Deus quer te levantar, meu irmão. Desperta dessa sonolência, desperta deste sono profundo, em nome de Jesus Cristo. Comece a fazer a obra de Deus, e Deus vai começar a te usar, e Deus vai começar a te levantar, e Deus vai começar a te abençoar. Você quer que as portas se abram? Então comece a fazer missões, comece a fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Josué capítulo 1, Deus levanta Josué para levar o povo de Israel e introduzi-lo na terra da promissão. Aleluia. E quando eu chego no livro dos Juízes, a palavra de Deus no capítulo 2 versículo 10 diz assim, diz que depois de Josué se levantou outra geração que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizera. Depois de Josué se levantou outra geração obstinada, geração rebelde, geração que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que ele fizera, que ele havia realizado no meio do povo de Israel, tirando do Egito para introduzir na terra da promissão. Aleluia. Aí chega o período dos Juízes, e nós diz a palavra de Deus que no meio daquela crise toda, em que o povo não cria, em que o povo não conhecia a Deus, o povo não acreditava no Senhor, Deus começa a levantar homens para usá-los poderosamente, e não apenas homens, como também mulheres. E nesta noite Deus quer te levantar aqui nesse santuário, minha irmã, meu irmão. Deus quer te levantar para fazer missões dentro da tua casa. Não é preciso você ir para a Bolívia, não é necessário você ir para a Venezuela, não é necessário você ir para o Peru, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai. Não é necessário. Na sua casa mesmo você pode fazer missões, você pode evangelizar os seus entes queridos, você pode ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Juízes capítulo 3 versículo 9, Deus levanta Otiniel.
Juízes capítulo 3, versículo 15, Deus levanta outro juiz chamado Eude. Juízes capítulo 3, versículo 31, Deus levanta Sangar, e assim Deus vai levantando. Capítulo 4, versículo 5, Deus levanta Débora, aleluia, uma mulher para fazer a diferença no meio dos homens. E nesta noite Deus quer levantar mulheres aqui para fazer a diferença na obra missionária, para fazer a diferença na Igreja Batista do Brasil, Nova Jerusalém. Quem pode se disponibilizar, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo 36, Deus levanta Gideão. Juízes capítulo 10, versículo 1, Deus levanta Tola. Juízes capítulo 10, versículo 3, Deus levanta Jair. Juízes capítulo 11, Deus levanta Jefité. Juízes capítulo 2, versículo 8, Deus levanta Ibizã. Juízes capítulo 12, versículo 11, Deus levanta Elon. Juízes capítulo 12, versículo 13, Deus levanta Abdon. Juízes capítulo 13, Deus levanta Sansão, um nazireu do Senhor, para fazer a diferença, para livrar o povo de Israel dos seus inimigos. E no capítulo 3 do livro de 1 Samuel, Deus levanta o profeta e juiz chamado Samuel para fazer a diferença. E que diferença, hein? No tabernáculo de Deus, no santuário do Altíssimo. Ei, é nesses tempos de crise que Deus quer levantar você, meu irmão. Deus quer levantar você, minha irmã. Deus quer levantar você, amigo ouvinte da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi num tempo de crise. Israel estava atravessando a maior crise da sua história, e de repente, no capítulo 17 de 1 Reis, Deus levanta um profeta chamado Elias. Eu posso denominá-lo como leão dos profetas. Aleluia. Foi exatamente numa época de crise que Deus chamou os profetas para fazer a diferença, para profetizar. Deus chamou Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E Deus está chamando você. Deus está chamando você que está aqui no santuário do Senhor para fazer a diferença, para profetizar, para pregar, para falar do amor de Cristo, aleluia, para fazer a diferença nesta geração rebelde e obstinada diante de Deus. Eu quero dizer para você que do término do Antigo Testamento, do término do Antigo Testamento para o início do Novo Testamento, existe um período de 400 anos. Existe um período de 400 anos, conhecido como período interbíblico. 400 anos de silêncio. Eu disse 400 anos de silêncio. Este período aqui, ele não significa uma interrupção das atividades divinas. 400 anos de silêncio, 400 anos que não se ouvia a voz de Deus no meio da nação de Israel. 400 anos que não se ouvia a voz de Deus na terra. Mas isso aqui não significa que Deus não estava trabalhando. Eu quero informar para você que Deus estava operando, Deus estava agindo, Deus estava trabalhando, aleluia, e estava entrando com providência. Quem sabe nesta noite você entrou nesse santuário aqui triste, aleluia, se sentindo para baixo, sem forças para caminhar, dizendo: Deus não ouve as minhas orações, Deus virou as costas para mim, para você, amigo ouvinte da palavra de Deus, que o Senhor está falando nesta oportunidade. Quem sabe você está pensando dessa maneira: Deus esqueceu de mim. Eu quero dizer para você que Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu, não virou as costas para você. Deus não deixou de trabalhar por você. Ele está agindo, Ele está operando, Ele está trabalhando, aleluia, porque o Deus que eu estou pregando, o Deus que eu estou anunciando a sua palavra nesta noite, Ele trabalha no silêncio. É no silêncio que Ele trabalha. Louvado
Deus, e quando menos você esperar, Ele entra com providência, Ele abre esta porta, Ele salva esta vida, Ele liberta este oprimido, Ele faz coisas grandes e tremendas para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. E depois de 40 anos, aí Deus se manifesta de novo. Quero dizer para você que o Evangelho de Mateus é a porta de entrada do Novo Testamento. Deus envia o seu Filho para fazer missões. Aleluia. Ei, eu quero informar para você nesta noite que o maior missionário de todos os tempos, o maior missionário da história, o maior missionário da Bíblia Sagrada, ele se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus Cristo começa o seu ministério depois de passar uma noite inteira orando em cima de um certo monte, e quando ele desce, a palavra de Deus diz que ele chamou quem ele quis chamar. Aleluia. Porque homem chamado para fazer a obra de Deus não são homens escolhidos por homens, são homens escolhidos por Deus para fazer a obra, porque ele que chama, ele que escolhe, ele que convoca, ele que vocaciona, é ele que alistra no seu exército. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que depois de uma noite inteira de oração, ele desce do monte, no meio da multidão ali vai chamando, e vai chamando, ele chama 12, aleluia, ele chama 12 para serem seus discípulos, que significa aprendiz. Eu disse que discípulo significa aprendiz, aleluia. E depois estes 12 são chamados para serem apóstolos, que significa enviados, aleluia. Isso significa o quê? Que o obreiro, ele é chamado pelo Senhor para aprender, ele tem que aprender a palavra, ele tem que aprender os ensinamentos do Senhor, para depois ele ser enviado. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E em Lucas capítulo 9, nós vamos encontrar Jesus Cristo chamando os 12. E em Lucas capítulo 10, Jesus Cristo chama, sabe quantos? 70. Aleluia. Agora não é apenas 12, agora o Senhor está chamando 70 e envia de 2 em 2 para fazerem missões, para evangelizarem. Aleluia. E o ministério de Jesus, ele durou um período de mais ou menos 3 anos e meio, e nos informa a Bíblia Sagrada em João capítulo 21, versículo 25, que se todas as coisas que o Senhor realizou fossem escritas em livros, o mundo inteiro não caberia esses livros. Aleluia. Porque foi muitas coisas que o Senhor realizou. Aleluia. Em Mateus capítulo de número 16, versículo 18, Jesus reunindo com os discípulos, ele diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é totalmente missionário. Amém? Desde o capítulo 1 até o capítulo de número 28. Amém? Aleluia. Desde o capítulo 1 até o versículo 28. Capítulo 28. Amém? Capítulo 1 até o capítulo 28, Atos dos Apóstolos, é totalmente missionário. Aleluia. A história da igreja primitiva, ela não termina em Atos capítulo 28. Eis, você que veio aqui no santuário do Senhor, você que está ouvindo a mensagem da palavra de Deus, eu quero dizer para você que eu, você, nós como igreja, nós que fazemos parte do corpo de Cristo aqui na terra, nós somos a continuação da história da igreja primitiva, e esta história que não está na Bíblia, porque terminou no capítulo
de Atos, ela tem uma continuação. Está sendo escrita nos céus, está sendo escrita nos céus. Quem crê nesta palavra, levanta a mão e adora o Senhor. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aleluia. Eis, Jesus foi assunto aos céus, como mostra o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 é a inauguração da igreja. No capítulo 3 o Senhor já está realizando milagres através de Pedro e João, levantando o paralítico na porta do templo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Porém, aconteceu que no final do século 3, com a morte dos apóstolos, se inicia um período no meio da igreja, chamado período negro. Vários séculos se passaram, e perseguição de todas as maneiras que você possa imaginar, perseguições e torturas inimagináveis aconteceram no meio da igreja do Senhor, mas os crentes fiéis e foram sobrevivendo a todos os vendavais que Satanás levantou diante da igreja. Vários séculos se passaram e surge um despertar da igreja. Parece que a igreja estava adormecida e foi despertada de um profundo sono, chamado período do renascimento. E Deus levantou os movimentos, tais como os huguenotes, os morávios, os pietismo e outros movimentos. E Deus foi levantando na terra para fazer missões. Deus levantou também verdadeiros heróis da fé, homens extraordinários que incendiaram o mundo. Aleluia. Deus levantou Jerônimo Savonarola, precursor da grande reforma. Deus levantou Martinho Lutero, o grande reformador. E assim Deus está levantando John Bunyan, Deus está levantando Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Davi Brainerd, Guilherme Carey, Christian Evans, Henrique Martins, Adoniran Judson, Carlos Finney, Jorge Miller, David Stone, Hudson Taylor, Carlos Escúcio e Moody. E Deus está levantando, e Deus continua levantando. Deus não parou de levantar homens e mulheres, porque Deus quer levantar a mim e Deus quer levantar você, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ei, eu quero só informar, finalizar a mensagem da palavra de Deus nesta noite, dizendo para você que no final, bem no final do século XIX, início do século XX, a igreja do Senhor, ela foi movida pelo mover poderoso do Espírito Santo, e a igreja começou a enviar missionários para todas as partes do mundo. Aleluia! O Evangelho chegou até os nossos dias porque pessoas se comprometeram a obedecer a ordem imperativa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando ele disse: por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E ele o Evangelho só chegou até nós porque essas pessoas se comprometeram em obedecer esta ordem do Senhor. E você vai deixar de obedecer, ou você vai obedecer a ordem imperativa do Senhor? Você já reparou quantos estão ao teu redor, quantos estão na tua casa? Já reparou para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu companheiro de trabalho? Você já reparou para os seus entes queridos, quantos são aqueles que estão precisando ouvir o Evangelho, ouvir a pregação, ouvir os ensinamentos do Senhor, para que eles também sejam alcançados pelo poder da palavra de Deus, sejam alcançados através do sacrifício
na cruz do Calvário, ou você vai deixar eles morrerem ao teu redor? Aleluia. Você vai ficar omisso a esta ordem, ou você vai obedecer? Ei, eu quero dizer para você que a igreja obedece, amém? A igreja está para obedecer esta ordem imperativa. Obedece, minha irmã, obedece, meu irmão, obedece, igreja, obedece, ouvintes da palavra do Senhor, obedeçam a ordem imperativa do Senhor Jesus Cristo, ao invés de estar postando nas redes sociais coisas que não edificam, coisas que não têm nenhum fundamento para a nossa vida cristã, para a nossa fé em Cristo Jesus. Começa a evangelizar, começa a pregar, começa a falar do amor de Cristo, começa a gastar o teu tempo com as coisas de Deus e faça missões. Aleluia. Quem pode se prontificar? Eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Aleluia. Levanta a mão direita e faça uma oração comigo. Mas ore, igreja. Aleluia. Ore com simpatia. Ore com fervor. Faça uma oração diferente. Faça uma oração que você nunca fez na sua vida. Porque às vezes a gente quer que Deus realize coisas diferentes nas nossas vidas, mas não queremos fazer nada diferente para Deus. Então ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és o Deus dos patriarcas, Tu és o Deus dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, Tu és o Deus desta igreja. E nesta noite, Senhor, quando nós ministramos a Tua palavra acerca de missões, eu quero lhe pedir, querido e amado Espírito Santo, introduz na nossa mente, no nosso coração, introduz na nossa vida, introduz no meio desta igreja o espírito de missões, espírito missionário, um desejo ardente de ganhar almas para o Teu reino, um desejo ardente de fazer a Tua obra. Meu Deus, eu determino nesta oportunidade, em nome de Jesus Cristo, que aqui estão missionários, aqui estão missionárias, aqui estão homens e mulheres